Hoje você vai aprender. Brabo Hoje demais. se trata Ó, saiu há 6 horas atrás. Humberto Volts respondendo perguntas bíblicas. Saiu 6 horas atrás. Deixa de um vídeo resposta. eu pular aqui. Ideia de todos os seres que existem em todas as dimensões, de todos os seres que existem em toda civilização, em todas as raças, em toda a existência do todo de Deus, o diabo era o mais poderoso. Tão poderoso que ele era que ele teve que ser aprisionado numa dimensão. E aí ele se passa por Deus. Ele tem um poder astronômico. Quem você acha que pediu para Abraão querer sacrificar o teu filho? Você acha que Deus sendo onisciente? Ixi, rapaz aqui. Ah, eu nunca vi essa face aqui do Humbertão não, hein? Que merda é essa? Vocês estão entendendo aqui? Eu já entendi o que ele vai falar aqui já. Rapaz. Sabendo sobre tudo. Você não acha que ele já sabia do coração de Abraão? Ah, mas ele queria testar Abraão. Você, sendo o próprio Deus onisciente, tem maneiras de... Não, mas ele não tá falando disso. Tá falando... O que ele tá falando aqui, eu acho que o Han já entendeu o que ele quer dizer com isso aqui. Eu acho que o Han já entendeu o que ele tá dizendo aqui. de você testar aquele fiel. Não precisa pedir sacrifícios humanos. O único que pediu era Baal, que era mas nada mais nada menos que Lúcifer se passando por inúmeros seres. Então nós estamos no domínio Mas agora até o... Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui, não? Vocês não entenderam? do diabo mesmo. O mundo é sombrio. Esse mundo que nós vivemos é o mundo sombrio, tá bom? Por isso, esse ser que aparece na Antiga Aliança não é boa coisa. Ó, vocês estão vendo? Pronto. Já sabem já o que ele falou. Pronto. Tá vendo aí? Rapaz, isso aí eu nunca tinha visto dele não, hein? Isso aí tá estranho demais, bicho. Agora vocês entenderam, não tem como. Vocês não escutaram, não? Rapaz. Aí é triste, hein? Aí é triste. Ó, vamos voltar alguns segundos só, se liga. Sombrio, tá Ó, bom? escuta. Por isso, esse ser que aparece na Antiga Aliança não é boa coisa. Escutou? Pronto, tá respondido. Você tá maluco? Deixa eu ver os comentários. Rapaz, o pessoal nem presta atenção no que ele falou aqui, velho. É um cara estudado desse aqui, velho. Por que leva um cara estudado desse e falar um negócio desse, bicho? Voltar do início? É, tem que lembrar disso. Eu peguei no meio aqui, né? Vamos voltar um pouco mais. Deixa eu escutar aqui sobre. Que evangelizou a América Latina inteira e os Estados Unidos. Nós temos essa história de Pai Kumar, que é apóstolo Tomé, ensinando sobre a virtude de Jesus Cristo. Então Cristo veio, o reinado de Cristo é espiritual. O ladrão que foi crucificado na cruz não participava de missa, não participava de rito, não conhecia as leis, não conhecia nada. E segundo as virtudes... É, isso aqui é especulação, né? Não tem como você saber o que o ladrão era. Não tem nada falando sobre o ladrão. Será que o ladrão não conhecia as leis? Será? Será que o ladrão não participava de nada? Tá entendendo? Isso aí é coisa que não dá pra ele responder assim, né? virtudes que nos foram ensinadas, o ladrão era para estar condenado. Mas por que o ladrão, ao reconhecer Jesus Cristo como Deus, a reconhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, foi salvo? Esteve com Cristo no mesmo dia no paraíso. Por quê? Porque Aí, tá vendo? Isso aqui é verdade, mas agora sobre o Antigo Testamento aí, esse vídeo aqui, esse vídeo que ele fazia aqui, ó, é um vídeo muito antigo, velho. Jesus Cristo é o próprio Deus. Tá bom? Se você falar que Jesus Cristo não é Deus, e que existe um Deus, você está dizendo que Lúcifer é maior que Deus. É a maior apostasia que você pode fazer na sua vida. Inclusive em Marcos, no fim do capítulo de Marcos, é dito que os santos foram ressuscitados somente quando... Não, que a história do ladrão na cruz é verdadeira, isso eu tenho certeza. Que a história do ladrão na cruz é verdadeira, eu tenho certeza. Cristo morreu Ô, Nicolas, Jesus Cristo é Deus. e Jesus falou Cristo é Deus. a famosa frase, está consumado. Aí o Espírito de Cristo ergueu os céus, o céu se abriu. Os mistérios foram Mas abertos. agora, como ele falou aqui, sobre a história, o que eu questionei aqui foi a história do ladrão na cruz. Eu não sei como que era a vida do ladrão na cruz. Não tem na Bíblia falando sobre a vida do ladrão na cruz, né? Tem só falando naquele momento ali. Não sei como que ele era antes. Entendeu? Eu sei que ele era um ladrão por estar na cruz, né?
Teria que pegar um cara que manja de história, né? Pra poder explicar. Pra ele estar na cruz, que era a pior das mortes que tinha naquele tempo, era a maior humilhação. Algo ruim ele tinha que ter feito, né? Algo muito ruim. Agora, Jesus Cristo não fez nada de errado, estava na cruz, né? Então vai saber se o ladrão era realmente tinha feito algo de ruim. Entendeu? Jesus também foi pra cruz sem fazer nada de ruim, né? Então tá entendendo? Os profetas que estavam em dormência subiram e foram arrebatados, não para o domo, tá? Mas para algo muito além disso, que é dimensional. Então, eu não espero passar a minha eternidade preso numa terra plana com 7 camadas do céu. É ridículo isso. Se o diabo, que é, na minha opinião, o ser mais poderoso do universo, depois de Deus... Ah, então é verdade, o ladrão admitiu, é verdade, foi mal, é verdade. Ainda bem que você me lembrou, é verdade. Eu especulei por coisas malucas aqui. É verdade, o ladrão na cruz ele fala que ele merecia estar lá, isso é verdade. Ele realmente fez algo de errado. Diolonga, eu refutei todos os seus argumentos em 2 minutos, não tô afim, não, me deixe em paz. Ô Nicolas, mas você tá errado, você fala que Jesus não é Deus, você tá errado em todas as visões. Você tá errado em todas as visões se fala que Jesus Cristo não é Deus. Qualquer tipo de visão. Você só não vai estar errado se você não for cristão. Agora, se você é cristão, supostamente Jesus blasfemava, então não seria exatamente nada de ruim na cabeça deles. Quê? Não, Jesus blasfemava sobre o quê? Como assim? Não entendi sua pergunta, não entendi sua afirmação. Que é Jesus Cristo, porque ele é dito em Apocalipse que o diabo era o anjo mais belo de Deus. Para você ter ideia, tá? Para você ter ideia, de todos os seres que existem em todas as dimensões, de todos os seres que existem em toda a civilização, em todas as raças, em toda a existência do todo de Deus, o diabo era o mais poderoso. Tão poderoso que ele teve que ser aprisionado numa dimensão. E aí ele se passa por Deus. Ele tem um poder astronômico. Como é que ele está aprisionado? Como é que ele se passa por Deus? Quem você acha que pediu para Abraão querer sacrificar o teu filho? Você acha que Deus sendo onisciente, sabe? Tá vendo? Olha o que ele fala. Quem pediu para Abraão sacrificar o seu filho? Rapaz, mas e no final? Rapaz, mas no final? Sacrificou, não sacrificou, não sacrificou. Se fosse o diabo, e aí? Rapaziada, tem que lembrar. Tem ideias, você não pode aceitar todas. Mas peraí, ó, para eu pensar aqui. O cara pode ter voltado atrás. O cara pode ter pedido perdão contra isso aí. Esses vídeos aqui estão sendo repostados, tá? Esses vídeos aqui estão sendo repostados. Então, não sabemos de quando é esse vídeo. Ele pode ter mudado de opinião antes de morrer. Então, assim, não tem a data, né? Tem só aqui, ó. É um vídeo repostado. É um vídeo repostado. Sabendo sobre tudo. Você não acha que ele já sabia do coração de Abraão? Ah, mas ele queria testar Abraão. Você, sendo o próprio Deus onisciente, tem maneiras de você testar aquele fiel. Não precisa pedir sacrifícios humanos. O único que pediu era Baal, que era mas nada mais nada menos que Lúcifer se passando por inúmeros seres. Então nós estamos no domínio do diabo mesmo. O mundo é sombrio. Rapaz, mas vamos lá. Ô Humbertão, você não vai me escutar. Não adianta eu nem falar isso aqui. Mas para explicar para vocês. Se o Deus do Antigo Testamento realmente fosse Baal, isso é gnosticismo, com certeza. Isso aqui é gnosticismo puro. Se o Deus do Antigo Testamento realmente fosse Baal, fosse o Lúcifer, quando ele pediu ali para Abraão sacrificar o seu filho, ele não teria feito Abraão matar o seu filho? E no final, é a mesma coisa. Vamos usar aqui, vou até acender a luz. Vamos lá. Vamos usar aqui o mínimo de inteligência. Vamos pensar em Gênesis, quando Deus está lá no Jardim do Éden e ele pergunta assim: Adão, onde você está? Você acha que ele não sabia onde que Adão estava? Lógico que ele sabia, mas ele queria que Adão entendesse, entendeu? É a mesma coisa para Abraão, cara. Você acha que depois daquilo lá, Abraão se fortaleceu mais a fé dele ou não? Por isso que Abraão é o pai da fé. É só usar um pouquinho de lógica, velho. Você tá entendendo? É usar um pouquinho de inteligência, um pouquinho de lógica. Abraão é o pai da fé. E Abraão foi o cara que passou por coisas desse nível aí, ó. Então pronto. Esse mundo que nós vivemos é um mundo sombrio, tá bom? Por isso, esse ser que aparece na Antiga Aliança não é boa coisa. A Antiga Aliança é o Antigo Testamento. Presos. Ele tá falando que a Antiga Aliança é o
Como é que fala? Antes de Jesus, né? Então, eu não acredito na Terra. A Terra pode ser plana, cara, como pode ser redonda, tá? É óbvio que a Terra plana, ela faz muito mais sentido no lugar preso dimensional. Olha, aqui ele tá sofismando pra caramba. Ele. Ah, pode ser plana, pode ser esférica. Deus no Antigo Testamento é isso, aquilo. Então, assim, ele tá. Nesse momento aqui, dá pra ver que ele não tá. Ele tá perturbado, velho. Ele tá, assim. Não tá normal, não tá normal. O que Lúcifer estava tentando fazer, só um momento. O que Lúcifer fez para desenvolver o Big Bang? Lúcifer queria que todo mundo pensasse que estava livre. É isso que Lúcifer quer. Faz o que tu queres. Primeiro mandamento do satanismo, porque há de ser lei. Então Lúcifer, ele queria que você pensasse que você poderia explorar outros planetas, que você poderia... Tá, isso aqui, beleza, mas o que tem a ver uma coisa com a outra que ele acabou de falar, velho? Não faz sentido nenhum, bicho. Explorar outras Via-Lácteas. É isso que ele queria. Ele parece que ele tá falando nada com nada nesse vídeo aqui, velho. Tá misturando um monte de coisa. E quando você estuda a Terra plana, todo... Sim, calma, o pessoal tem que entender que esses testes não é para Deus, para Deus saber exatamente, e sim para a própria pessoa conhecer ela mesma. Sim, e conhecer também a Deus, né? Entendeu? O mundo converte para Deus. Só que nunca para Jesus Cristo. Sempre... Imagina como é que Abraão ficou depois. Caramba, Deus me testou, olha o que Deus fez comigo. Deus me testou e eu passei nesse teste. Eu consegui. Eu realmente tenho fé para seguir a Deus. Olha o que eu fiz. Eu levei meu filho até lá em cima. Entendeu? Se fosse realmente o demônio, cara, ele ia fazer Abraão matar o seu filho. E depois ia falar, isso aí, Abraão, tá me seguindo. Rapaz... para algum ser aí em hebraico. Então a Terra plana, tá? Ela só mostra para você que você tá preso, cara. Você tá preso na Terra, tá preso nas dimensões. Olha aí, você não tá falando nada com nada, velho. Ele tá falando que na Terra plana você tá preso, você tá preso aqui na Terra. Que porra é essa, bicho? Eu nunca vi o Humbertão falando isso aí, velho. Ele tá totalmente perdido nesse vídeo aqui, velho. Totalmente perdido. Que é isso, irmão? Nós estamos presos, ok? Só que a Terra plana não te explica ainda o porquê todas as civilizações descrevem que nós estamos presos num cubo. Só que cubo é... Caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Que confusão é essa, você tá vendo? Tá causando confusão. Começou a causar confusão. Tá misturando um monte de coisa. É um anagrama para dimensão. Lembra que eu expliquei sobre dimensão? Você explica a dimensão através de cubos. Então nós estamos presos nessa dimensão. Ele tá falando de 4 dimensões, ele tá misturando Carl Sagan com Terra plana, com Deus do Antigo Testamento, com Bíblia, com Jesus. Rapaz, tá misturando um monte de coisa. Por isso, essa dimensão aqui, ela é uma dimensão de quem? Abaddon. Quem que é Abaddon? O ser das doenças. Rapaz. Nunca se viu tanta doença. Você tá maluco. Pois é. Não. O demônio não tem poder nenhum sobre nós, cara. Poder nenhum sobre nós. Poder nenhum. Essa dimensão aqui, a escuridão, causa medo nas pessoas. Então nós estamos presos com o diabo. O diabo é o ser mais poderoso do universo. Não, quem tá causando medo é você, falando que as pessoas estão presas com o diabo aqui dentro. Não tem ninguém preso aqui dentro não, meu filho. Não tem ninguém preso aqui dentro não. O diabo não tem poder nenhum, a não ser de matar a sua carne. Só isso que ele tem poder. Ele pode matar a sua carne, mas e aí? E aí? E daí? Rapaz, quando chegar o seu momento, pronto, velho. É isso. Chegou minha hora? Tá bom. Quem permitiu? Foi Deus. Agora, você vai falar que o diabo tem poder sobre a morte? Não tem. É só você ler a Bíblia. Jesus Cristo desceu ao inferno e pegou... Ele foi lá e avisou as pessoas que estavam... Ele não desceu no inferno para pregar salvação, arrependimento. Ele desceu ao inferno para poder afirmar. O plano foi completo. O que foi escrito no Antigo Testamento se confirmou agora. Eu venci. Acabou para vocês. Vocês estão condenados. Desceu e pegou a chave do inferno. Pegou a chave do inferno, não, pegou a chave da morte. A chave da morte, né? Que é, pelo menos pelo que eu escutei, é falado que no Antigo Testamento quem tinha a chave da morte era o diabo, né? Ele foi concedido. E quando Cristo vence na cruz, agora é possível as pessoas serem salvas. E ter vida eterna, né? Vida eterna. Agora o diabo não tem mais poder sobre a morte, né?
Agora tem como você ter a vida eterna. E é através de Cristo Jesus que nós temos a vida eterna, não é isso? Não é isso que está falando na Bíblia? Através de Cristo Jesus você tem a vida eterna. É depois de Deus, é o segundo ser mais poderoso. É tão poderoso que tem. Satanás é um bosta, Satanás já perdeu. Humberto Volts, Satanás já perdeu na cruz. Cristo Jesus, o Messias, já pisou na cabeça da serpente. Já perdeu. E vai perder de novo. É só que uma leitura bíblica. Chegou a. Como é que fala? Chegou a Apocalipse, perdeu de novo. Já perdeu na cruz. Já foi pisado. É por isso que Satanás, no Antigo Testamento, ele vai atrás da linhagem do Messias. Ele não sabia. Satanás não sabia quem era o Messias. Por isso que ele manda Enoque. Enoque não. Por isso que ele manda aquele cara que construiu a Torre de Babel, Nimrod. Nimrod sai matando um monte de bebê, velho. Por quê? Porque ele achou que era o Messias. Nimrod caçou Moisés porque achou que Moisés era o Messias, o demônio. O demônio não sabia quem era o Messias, aí. Não sabia. Por isso que ele sai caçando, sai matando um monte de bebê, porque ele achou que ele ia conseguir matar, mas não teve como. Por que ele sabia disso? Porque foi falado em Gênesis. Em Gênesis é falado que a linhagem de Deus pisaria na cabeça da linhagem, na cobra, né? Na cabeça da cobra, né? Na cabeça da serpente. A mulher, a serpente pica o seu calcanhar e a mulher pisa sobre a cabeça da cobra. É isso. Tá em Gênesis. Teve que ser preso numa dimensão. E ele quer sair dessa dimensão. Por isso, tantos portais para tudo quanto é lado. Por que ele cria portais? É para trazer coisas para cá? Não sei, pode ser que traga. Mas o principal objetivo é sair daqui. Ele quer sair daqui por conta própria. E ludibria os nossos governantes para isso. Então esse é o motivo de eu não acreditar na Terra plana. A coisa é muito pior do que você imagina. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui ele tá falando que não acredita na Terra plana. Você tá vendo aí, ó? Mas os vídeos deles mais recentes, ele falava que acreditava na Terra plana. Você tá vendo que é um momento de confusão da vida dele? É um momento de confusão. Ele acabou de afirmar. Esse é um dos motivos de eu não acreditar na Terra plana. Nós temos a Via Láctea, temos o universo, não porque o diabo apresentou, mas essa virtude do infinito. Se nós podemos processar em nossa mente, é porque ela existe na razão de Deus, que é Jesus Cristo. Então existe essa virtude infinita que poderia ser representada como o Big Bang, poderia ser representada como a Via Láctea, o cosmos. E ainda assim, existem múltiplas dimensões infinitas. Então nós temos a expansão da matéria. Não, o universo não está se expandindo. Não está. Tá errado. Não existe expansão de matéria. Isso aí é teoria que já foi provado falsa. Segundo o Blue Shift e o Red Shift. Então assim, esse é um momento aqui de confusão da vida do Humberto Volts. Dá pra perceber, ele tá totalmente confuso. Ele não sabe o que acreditar. E eu falo pra vocês, ele não morreu acreditando nisso, velho. Porque os últimos vídeos dele ele falava de Terra plana. E ele acreditava na Terra plana. De maneira infinita, e temos a expansão das de Jesus Cristo. Porque eu estava crendo que existia Deus e existia Jesus Cristo. Quando eu entendi que só existe Jesus Cristo, meu amigo, não tem segundo ser aqui. Que ele tá falando de unicismo já. Eu sabia que ele ia chegar nessa parte. Eu sabia que ele ia acabar falando isso. Ele tá falando de unicismo. Ele tá falando que Jesus Cristo é o Pai, entendeu? Ele fala que Jesus Cristo é o Pai. É uma visão, vamos dizer assim, não é uma visão católica, mas é quase uma visão católica, entendeu? Mas não é uma visão católica, porque até os católicos eles falam, não, existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E o Jesus Cristo é o Filho. Mas aqui ele tá falando de unicismo. O que é unicismo? Aqui, ó. Ele tá falando disso aqui, ó. Unicismo, trindade versus unicismo. Se você não crê na trindade, provavelmente você pode acabar caindo nesse unicismo aqui, ó. Unicismo. Ó, mão do Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo, que eles representaram como uma pomba aqui. A trindade é uma doutrina que ensina que o único e verdadeiro Deus subsiste em três pessoas distintas. Ó, três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas possuem os mesmos atributos divinos: onisciente, onipresente, onipresença, onipotência